Capítulo 1. Qual a diferença entre empregados e empreendedores? Começando com uma mentalidade correta. Quando eu ainda estava na adolescência, meu pai pobre dizia sempre: não mate a aula, tire boas notas, para poder encontrar um bom emprego que ofereça bons benefícios. Ele estava me incentivando a tornar-me um empregado. Meu pai rico frequentemente dizia: aprenda a montar seu próprio negócio e contrate gente boa. Ele estava me incentivando a tornar-me um empreendedor. Um dia perguntei a meu pai rico qual era a diferença entre um empregado e um empreendedor. A resposta foi a seguinte: os empregados procuram um emprego depois que o negócio já está constituído. O trabalho do empreendedor começa antes de o negócio existir. Índice de fracasso de 99%. As estatísticas indicam que 90% de todos os novos negócios fracassam nos primeiros 5 anos de existência. As estatísticas também revelam que 90% dos 10% que sobrevivem por mais de 5 anos fracassam antes de completarem 10 anos de existência. Em outras palavras, aproximadamente 99% de todos os negócios iniciantes fracassam no prazo de 10 anos. Por quê? Embora existam muitas razões para isso, aquelas a seguir constituem algumas das mais críticas. 1. As escolas preparam os estudantes para serem empregados que buscam empregos, em vez de preparar empreendedores que geram negócios e empregos. 2. As habilidades necessárias para um bom empregado não são as mesmas exigidas de um bom empreendedor. 3. Muitos empreendedores não chegam a montar um negócio. Eles se esforçam para criar um emprego exclusivo. Tornam-se autônomos em vez de proprietários de um negócio. 4. Muitos empreendedores cumprem longos horários e recebem menos por hora do que seus empregados. Daí, muitos desistem por exaustão. 5. Muitos empreendedores novatos começam sem a suficiente experiência de vida e sem o capital necessário. 6. Muitos empreendedores têm um excelente produto ou serviço, mas não possuem as habilidades necessárias para montar um negócio bem-sucedido em função desse produto ou serviço, fincando os alicerces do sucesso. Meu pai rico dizia: iniciar um negócio é como saltar de um avião sem paraquedas. Depois que saltou, o empreendedor começa a fabricar um paraquedas e reza para que ele se abra antes do impacto com o chão. Também dizia: se o empreendedor chegar ao chão antes de construir o paraquedas, será quase impossível voltar para o avião e tentar novamente. Quem conhece os livros da série O Guia do Pai Rico sabe que saltei do avião muitas vezes e não consegui fabricar o paraquedas, mas pelo menos consegui bater no chão e ricochetear. Este livro contará como foram alguns de meus saltos, quedas e ricochetes. Muitos de meus fracassos e sucessos foram bem pequenos e, assim, o ricochete não foi tão difícil assim, isto é, não foi até que montei meu negócio de carteiras de nylon com fecho de velcro. Darei mais detalhes ao longo de todo o livro, porque cometi muitos erros e aprendi com eles o tempo todo. O sucesso desse negócio foi assombroso, e o fracasso também foi. Levei 1 ano para me recuperar do tombo. O bom da coisa é que essa foi a melhor experiência empresarial que tive na vida. Aprendi muito sobre negócios e sobre eu mesmo através do processo de recuperação. A rachadura no dique. Uma das razões para eu ter levado um tombo tão grande com o negócio de carteiras de nylon para surfistas foi não ter prestado atenção aos pequenos detalhes. Existe um fundo de verdade no velho ditado: quanto maior o coqueiro, maior é o tombo. Minha pequena empresa de carteiras cresceu tão rapidamente que se tornou maior do que a capacidade dos 3 empreendedores que a fundaram. Em vez de criar um negócio, havíamos criado o monstro do Dr. Frankenstein. Em outras palavras, nosso súbito sucesso estava potencializando nossas falhas. O problema real, entretanto, foi que não percebemos que estávamos falhando. Achávamos que tínhamos sucesso, estávamos ricos e éramos gênios. Apesar de termos consultado especialistas, como advogados de patentes, não demos atenção às recomendações. Como 3 empresários bem-sucedidos, todos ao redor dos 30 anos de idade, negligenciamos o negócio e caímos na farra. Pensávamos realmente que havíamos construído um negócio. Achávamos que éramos empresários,
Acreditávamos realmente em nossa história de sucesso e começamos a sair de órbita. O champanhe começou a rolar. Não demorou muito para cada um de nós ter seu carro esporte e veloz e sair com mulheres ainda mais velozes. Zero sucesso e o dinheiro deixaram-nos cegos e não conseguimos enxergar as rachaduras que estavam se abrindo no dique. Finalmente o dique arrebentou. O castelo de cartas começou a cair à nossa volta. Nosso paraquedas não se abriu. Sucesso demais. A finalidade de eu comentar minha estupidez empresarial é que muita gente acredita que é a falta de sucesso que mata um negócio. Em muitos casos isso é verdade. O fracasso de minha empresa de carteiras foi uma experiência valiosa porque descobri, ainda no começo da carreira de empresário, que sucesso demais também pode liquidar um negócio. O que quero dizer é que um negócio inadequadamente estruturado pode acabar fracassando, independentemente de seu sucesso inicial. O trabalho intenso encobre um projeto inadequado. Um negócio inicialmente mal concebido pode ser capaz de sobreviver se o empreendedor trabalhar arduamente e for determinado. Em outras palavras, o trabalho intenso pode ocultar uma estrutura inadequada e impedir que o negócio fracasse. O mundo está abarrotado de pequenos empreendedores que conseguiram conter o vazamento de seus negócios à custa do trabalho duro, força de vontade, fita adesiva e arame. O problema é que, se o empresário parar de dar duro, o negócio se desmantela e afunda. No mundo todo, os empresários se despedem da família pela manhã e passam o dia todo no comando de seus negócios. Muitos irão trabalhar acreditando que mais trabalho e mais horas trabalhadas resolverão todos os problemas que o negócio enfrenta, como vendas insuficientes, empregados insatisfeitos, consultores incompetentes, falta de dinheiro para expandir o negócio, fornecedores que aumentam os preços, seguros mais caros, senhorios que aumentam o aluguel, mudanças na regulamentação governamental, fiscais federais, estaduais e municipais, impostos cada vez maiores, clientes descontentes, clientes caloteiros e necessidade de mais horas no dia, para mencionarmos apenas alguns dos desafios do dia a dia. Muitos não percebem que grande parte dos problemas que o negócio enfrenta começou na verdade muito antes que este existisse como tal. Uma das razões primordiais para a elevada incidência de fracasso das pequenas empresas é a pura exaustão. É duro fazer dinheiro e ir em frente quando grande parte de seu tempo é dedicada a atividades que não rendem nada ou que custam caro, sem gerar receita. Se estiver pensando em montar um negócio, talvez seja melhor, antes de largar seu emprego, conversar com um empresário sobre o tempo que ele perde com atividades que não gerem receita mas que, mesmo assim, são imprescindíveis. Pergunte também como ele enfrenta esses desafios. Como disse certa vez um amigo meu, estou tão ocupado cuidando de meu negócio que não tenho tempo para ganhar dinheiro. Trabalho prolongado e árduo garantem sucesso. Um de meus amigos largou um emprego altamente remunerado em um grande banco de Honolulu e abriu uma pequena lanchonete na zona industrial da cidade. Ele sempre quis ser patrão de si mesmo e fazer as coisas do seu jeito. Como gerente de crédito do banco onde trabalhava, ele via que os clientes mais ricos eram empresários e quis entrar também nessa dança. Um belo dia, meu amigo se demitiu e foi em busca de seu sonho. Ele e a mãe levantavam-se todos os dias às 4 da madrugada para começar a preparação para a multidão que iria almoçar na lanchonete. Os dois trabalhavam duro, limitando despesas aqui e ali para servir saborosos e generosos pratos a preços reduzidos. Anos a fio eu ia até a lanchonete, almoçava e me inteirava de como eles estavam se saindo. Os dois pareciam muito contentes e gostavam do trabalho dos clientes. Algum dia ampliaremos o negócio, dizia meu amigo. Algum dia vamos contratar quem faça o trabalho mais pesado em nosso lugar. O problema foi que esse dia nunca chegou. A mãe de meu amigo morreu. A lanchonete teve que ser fechada e meu amigo foi trabalhar como gerente em uma franquia de fast food. Ele voltou a ser empregado. Na última vez que o encontrei, ele disse: "O salário não é lá a grande coisa, mas pelo menos eu não trabalho tanto." Este foi um caso no qual o paraquedas não se abriu. Meu amigo bateu no chão antes de ter construído um negócio. Já ouço alguns de vocês dizendo: "Bom,
Pelo menos ele tentou. Ou, foi apenas falta de sorte. Se a mãe dele não tivesse morrido, os dois teriam ampliado o negócio e ganhado muito dinheiro. Ou, ainda, como é que você critica quem trabalha tão duro? Eu concordo com essas reações. Minha intenção não é criticá-los, pois, embora não tivéssemos nenhum parentesco, eu gostava muito dos dois. Percebia que eles estavam felizes, mas doía vê-los trabalhar tanto, dia após dia, e não progredir. Estou contando essa história apenas para provar o que digo. O negócio de meu amigo começou a fracassar antes de existir como tal. O empreendimento foi mal concebido antes que meu amigo largasse o emprego. Será que seu negócio é ser empreendedor? Caso se assuste com essas histórias sobre o trabalho duro, o fracasso devido ao insucesso ou sucesso e saltar de um avião sem paraquedas, talvez ser empreendedor não seja a sua praia. Mas se essas histórias o deixarem curioso ou o levarem a sentir-se desafiado, continue lendo. Depois que ler este livro, você terá pelo menos uma ideia melhor do que os empreendedores precisam saber para chegar ao sucesso. E compreenderá melhor como criar, projetar e montar um negócio que cresça com ou sem sua presença constante e, quem sabe, o deixe rico muito além do que jamais imaginou. A tarefa do empreendedor. A tarefa mais importante do empreendedor começa antes que exista um negócio ou empregados. A tarefa do empreendedor é projetar um negócio que possa crescer, contratar muita gente, agregar valor aos clientes, ser um cidadão corporativo responsável, trazer prosperidade a todos os que trabalham no negócio, ser caridoso e, eventualmente, não ser vital para a sobrevivência desse negócio. O empresário de sucesso projeta mentalmente um negócio desse tipo antes de este existir. De acordo com meu pai rico, essa é a tarefa do verdadeiro empreendedor. O fracasso que levou ao sucesso. Logo em seguida, um dos meus desmoralizantes fracassos. Fui procurar meu pai rico e perguntei: o que fiz de errado? Achei que tinha previsto tudo direito. Evidentemente não previu, respondeu ele com um sorrisinho. Quantas vezes terei que tentar? Sou o maior fracassado que conheço. Pai rico me encarou e disse: os perdedores desistem quando fracassam. Os vencedores fracassam até ter sucesso. Ajeitou ligeiramente os documentos que tinha sobre a mesa, encarou-me novamente e disse: o mundo está cheio de gente que quer ser empreendedor. Esse pessoal fica entrincheirado em suas mesas, tem títulos importantes como vice-presidente, gerente regional ou supervisor e alguns até recebem salários decentes. Esses candidatos a empreendedores sonham em fundar seu império e talvez alguns venham a consegui-lo, mas eu acho que a maioria nunca dará o grande salto. A maioria encontrará alguma desculpa, como: vou esperar até que meus filhos cresçam. Preciso primeiro voltar a estudar ou assim que eu tiver dinheiro suficiente. Mas nunca saltam do avião, disse eu, concluindo o raciocínio. Pai rico acenou com a cabeça. Que tipo de empreendedor você quer ser? Pai rico prosseguiu explicando que o mundo está cheio de diferentes tipos de empreendedores. Existem grandes e pequenos, ricos e pobres, honestos e malandros, que visam ou não ao lucro, santos e pecadores, interioranos e internacionais, bem-sucedidos e fracassados. E disse: o termo empreendedor é uma palavra altissonante que tem diferentes significados para diferentes pessoas. O quadrante Cashflow. Como mencionei na introdução, o quadrante Cashflow explica que o mundo dos negócios abrange 4 tipos de pessoas e que as pessoas de cada tipo diferem das demais: técnica, emocional e mentalmente. O I representa os empregados. O A representa os autônomos, os pequenos empresários e os especialistas. O D representa os donos de grandes empresas, com 500 ou mais empregados. O I representa os investidores. Os empregados, por exemplo, têm sempre o mesmo discurso, independentemente de serem diretores ou faxineiros da empresa. Um empregado sempre diz: o que quero é um emprego garantido e seguro, com benefícios. As palavras-chave são garantido e seguro. Dito de outra forma, a emoção do medo aprisiona essa gente no quadrante correspondente. Se alguém quiser mudar de quadrante, esse alguém terá não só que adquirir habilidades e conhecimentos técnicos, como também, em muitos casos,
Superar obstáculos emocionais. Não é raro ouvir alguém que pertence ao quadrante A dizer: tenho que fazer eu mesmo, se quiser que saia direito. Em muitos casos, o desafio para essa pessoa é aprender a confiar em outras pessoas para executar um trabalho melhor do que ela mesma conseguiria. Essa falta de confiança mantém essas pessoas frequentemente pequenas, já que é difícil ampliar um negócio sem confiar eventualmente em terceiros. Quando crescem, as pessoas do quadrante A geralmente o fazem dentro de uma parceria, que em muitos casos é um grupo de pessoas do mesmo quadrante A em torno da mesma tarefa. As pessoas do quadrante D estão sempre procurando bons funcionários e bons sistemas empresariais. Elas não querem necessariamente fazer elas mesmas o trabalho. Querem consolidar um negócio que faça o trabalho. O verdadeiro empreendedor do quadrante D pode expandir seu negócio pelo mundo todo. O empreendedor do quadrante A frequentemente se restringe a uma área limitada, uma área que ele consiga controlar pessoalmente. É claro que sempre há exceções. As pessoas do quadrante 1, os investidores, procuram um LD esperto, que pegue seu dinheiro e o faça aumentar. Ao orientar seu filho e eu mesmo, Pai Rico nos disse para inicialmente montarmos um negócio bem-sucedido do quadrante A, que tivesse possibilidade de se expandir em um negócio do quadrante D. É exatamente a isso que este livro se refere. Que tipo de negócio você quer montar? Como parte da orientação que nos deu, Pai Rico incentivou seu filho e a mim a sair em campo e examinar tantos tipos de negócios quantos encontrássemos. E disse: como é que vocês poderiam ser empreendedores e constituir negócios sem conhecer os diferentes tipos de empreendedores e negócios? Empreendedores autônomos. Pai Rico foi taxativo ao explicar que muitos empreendedores não são exatamente donos, mas sim autônomos, empreendedores que têm um emprego, mas não um negócio. Ele disse: você será um autônomo quando o negócio consistir em você mesmo e não houver receita quando você parar de trabalhar e seus clientes se dirigirem diretamente a você e os seus empregados recorrerem a você cada vez que surgir um problema. Você também será um autônomo quando for a pessoa mais esperta, talentosa ou escolarizada no seu negócio. Ele não tinha nada contra os empreendedores autônomos. Simplesmente queria que pudéssemos perceber a diferença entre empreendedores que têm negócios e aqueles que têm empregos. Os consultores, os músicos, os atores, os faxineiros, os donos de restaurantes ou de pequenas lojas, e praticamente todo mundo que tem um pequeno negócio se classifica como dono de um emprego e não de um negócio. No quadrante A, o ponto principal que Pai Rico queria enfatizar ao discutir a diferença entre um empreendedor autônomo e o dono de uma grande empresa é que muitos empreendedores autônomos enfrentam uma barra para fazer o negócio crescer e se transformar em uma grande empresa. Em outras palavras, eles enfrentam um verdadeiro desafio quando querem passar do quadrante A para o quadrante D. E por quê? Mais uma vez, a resposta é que o negócio foi certamente mal estruturado antes de vir existir. O negócio estava condenado antes mesmo de começar. Pai Rico havia começado ele mesmo como um empreendedor autônomo do quadrante A em sua cabeça. Entretanto, ele imaginou estruturar um grande negócio, dirigido por gente mais esperta e capacitada do que ele mesmo. Antes de constituir seu negócio, ele o projetou de forma que pudesse se expandir até chegar ao quadrante D. Profissionais liberais e homens de negócios. Ele também fez questão que soubéssemos que muitos profissionais liberais, como médicos, advogados, contadores, arquitetos, encanadores e eletricistas inventam negócios autônomos, baseados em uma profissão ou em uma atividade técnica. A maioria dessas profissões e atividades exige licença do governo para serem exercidas. Os profissionais de vendas também se incluem nessa categoria. Muitos deles, como os corretores de imóveis, de seguros e valores mobiliários, são consultores independentes. Muitos desses profissionais são tecnicamente empreendedores autônomos, isto é, empreiteiros independentes. O problema com esse tipo de negócios é que não existe realmente um negócio que possa ser vendido, já que não há nenhum negócio além de seu proprietário. Em muitos casos,
Não existem sequer ativos. O único ativo é o dono do negócio. Se o dono quiser vendê-lo, isso não significa necessariamente que ele conseguirá um valor tão elevado quanto os valores que se consegue pelos negócios do quadrante D. Além disso, ele talvez tenha que se comprometer a ficar no negócio para dar continuidade ao que este faz. Essencialmente falando, ele deixará de ser o dono e passará a ser o empregado do comprador do negócio. Na cabeça do meu pai rico, não fazia sentido trabalhar duro sem concretizar ativo. Foi por isso que ele nos preveniu, seu filho e eu, contra querermos algum dia nos transformar em empregados. Ele disse: para que serve trabalhar muito e não construir nada? Comentaremos mais adiante como os empreendedores desse tipo podem criar um ativo empresarial, algo que possam construir e, quem sabe, vender. Operações em família. Existe um considerável número de negócios da categoria negócios de família. Os negócios desse tipo recebem essa denominação porque muitos são empresas familiares. Como exemplo, minha avó materna tinha uma pequena loja de conveniência que a família se revezava para tocar. O problema quanto ao crescimento das empresas familiares é o nepotismo. Muita gente coloca os filhos à testa do negócio, mesmo que eles sejam incompetentes, porque o sangue fala mais alto. Os filhos raramente sentem o mesmo amor que os pais sentiam pelo negócio ou às vezes não têm tino comercial para liderar o empreendimento. Franquias. As franquias do tipo McDonald's são teoricamente operações turnkey. A empresa franqueadora entrega um negócio totalmente estruturado a uma pessoa que não quer enfrentar a fase de criação e desenvolvimento. É como se tornar empresário instantaneamente. Uma das vantagens oferecidas por certas franquias é que os bancos são mais propensos a emprestar dinheiro a quem pretende comprar uma franquia do que a uma pessoa que quer iniciar o negócio a partir do nada. Os bancos se sentem mais à vontade com o histórico de sucesso de outras franquias e valorizam a orientação que as franqueadoras dão aos novos empresários. Um dos maiores problemas com as franquias famosas é que estas costumam ser mais caras e inflexíveis com os candidatos a empresário. As franquias são o tipo de negócio que dá origem a questões legais e frequentemente acabam originando processos. As brigas entre franqueador e franqueados são algumas das disputas mais penosas do mundo dos negócios. Sabe-se que uma das principais razões dessas brigas é que as pessoas que adquirem franquias não querem administrá-las da maneira que o franqueador deseja. Outra razão é que, quando a franquia não dá financeiramente certo, o franqueado culpa o franqueador pelo fracasso. Se você não quiser seguir ao pé da letra as orientações de um franqueador, será melhor projetar, montar e iniciar um negócio independente. Marketing em rede e vendas diretas. O marketing em rede e as vendas diretas são considerados uma das formas de comercialização que mais cresce atualmente. E é também uma das mais controversas. Muitas pessoas ainda reagem negativamente, afirmando que várias empresas de marketing em rede não passam de esquemas do tipo pirâmide. Na verdade, o maior esquema em pirâmide do mundo é a grande corporação, com uma pessoa no topo e todos os empregados abaixo dela. Qualquer um que queira ser empreendedor deve analisar os negócios de marketing em rede. Parte das maiores empresas incluídas entre as Fortune 500, como Citibank, Avon, a Levi's e a Smith Barney, distribuem seus produtos através do marketing em rede ou das vendas diretas. Não fazemos parte de nenhum negócio de marketing em rede ou vendas diretas, mas somos a favor desse ramo de atividades. Qualquer candidato a empreendedor deve analisar a possibilidade de se associar a uma dessas empresas antes de se demitir do emprego. E por quê? Porque muitas dessas empresas proporcionam habilidades de vendas, expansão e liderança que não são encontradas em outra parte. Um dos benefícios mais valiosos da associação a uma empresa prestigiada é que esta irá transmitir a mentalidade e a coragem indispensáveis a qualquer pessoa que queira ser um empreendedor. Você também conhecerá melhor os sistemas necessários para se montar um negócio de sucesso. A taxa de filiação costuma ser bastante razoável e a formação oferecida pode não ter preço. Se eu tivesse que começar novamente minha carreira de empreendedor, começaria com um negócio de marketing em rede ou vendas diretas, não pelo dinheiro, mas sim pelo treinamento empresarial que iria receber.
semelhante àquele que meu pai rico me proporcionou. Ladrões de negócios. Uma das discussões mais interessantes que Mick e eu tivemos com o pai rico foi a questão dos empresários que roubam outros empresários. Pai rico utilizou como exemplo um contador que trabalha para um escritório de contabilidade. Um belo dia, esse empregado pediu demissão e montou seu próprio escritório, passando a procurar os clientes que havia conhecido enquanto ainda era empregado. Em outras palavras, o contador saiu da empresa, mas levou os negócios com ele. Embora isso não seja exatamente ilegal, ainda assim é roubo, disse pai rico. Apesar de ser uma das formas de se iniciar um negócio, este não era absolutamente o tipo de empresário que ele gostaria que seu filho ou eu nos tornássemos. Empresários criativos. O que ele queria era que fôssemos empresários criativos como Thomas Edison, Walt Disney ou Steve Jobs. E costumava dizer: é fácil montar um pequeno negócio, como uma lanchonete familiar. Relativamente falando, é igualmente fácil ser um empreendedor autônomo, como um encanador ou um dentista. E também é fácil ser um empresário concorrente, alguém que observa uma boa ideia, copia o que já foi feito por outro e passa a concorrer com quem teve inicialmente a ideia. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo quando inventei e lancei as carteiras de nylon com fecha em velcro. Nem bem havíamos criado o mercado e o interesse pela nova linha de produtos. Os concorrentes saíram da toca e acabaram com meu pequeno negócio. É claro que não posso recriminá-los. A culpa foi toda minha, porque projetei incorretamente o negócio antes de montá-lo e colocá-lo em funcionamento. Apesar da surra que levei, pai rico ficou contente com o fato de eu estar aprendendo a ser um empresário criativo e não um mero copiador do sucesso de outros. E ele disse: alguns empreendedores vencem pela criação, outros vencem copiando e concorrendo. O que mais se arrisca é o criativo, também chamado de inovador. Porque o empresário criativo é o que mais se arrisca. Perguntei: porque ser criativo significa que você será normalmente um pioneiro. É fácil copiar um produto bem-sucedido e comprovado. E também é menos arriscado. Mas se você aprender a inovar, criar ou inventar o seu caminho até o sucesso, você será um empresário que cria valores novos, em vez de alguém que vence copiando os outros. Empresas de capital aberto e sociedades limitadas. A vasta maioria dos negócios grandes ou pequenos consiste em companhias limitadas. Uma companhia limitada grande é frequentemente chamada de sociedade limitada, o que significa que a empresa tem apenas alguns donos e a participação acionária não está publicamente disponível. A empresa de capital aberto é aquela que vende ações ao grande público, na maioria das vezes através de corretoras de ações e outras entidades autorizadas a negociar valores mobiliários. A empresa de capital aberto oferece suas ações nas bolsas de valores como a Bovespa e é obrigada a respeitar regras muito mais rígidas do que as companhias limitadas. Pai rico nunca constituiu uma empresa de capital aberto, mas recomendou que Mick e eu o fizéssemos como parte de nossa formação para o mundo dos negócios. Em 1996, simultaneamente à constituição da Tirrichdad Company, também investi e participei da formação de 3 empresas de capital aberto. Uma delas pesquisaria jazidas de petróleo, a outra de ouro e a terceira de prata. O negócio petrolífero faliu apesar de haver achado petróleo. Mas esta é uma história à parte. As empresas de prospecção de ouro e prata encontraram razoáveis jazidas dos metais que buscavam. Embora a empresa petrolífera viesse a falir, as mineradoras de ouro e prata ganharam um bom dinheiro para seus investidores. O desenvolvimento das empresas de capital aberto foi uma grande experiência para mim. Como o pai rico havia sugerido, aprendi muito e me tornei um empresário melhor durante o processo. Descobri que, em se tratando de empresas de capital aberto, as regras são muito mais rígidas, e que a empresa de capital aberto é na verdade 2 empresas diferentes, que atendem aos interesses de 2 tipos diferentes de clientes, os clientes propriamente ditos e os investidores, além de estar sujeita a 2 patrões, o conselho diretivo e o órgão governamental que fiscaliza os valores mobiliários, como a Comissão de Valores Mobiliários. Aprendi também normas mais rígidas,
referentes à contabilidade e à elaboração de relatórios. Eu ainda era um empresário novato quando ouvi pai rico dizer: o sonho de muitos empreendedores é ver as empresas que constituíram lançar ações na bolsa de valores. No entanto, as regras se tornaram muito mais rígidas e os requisitos de conformidade ficaram mais complicados depois dos escândalos da Enron, Arthur Andersen, Woolworth e Martha Stewart. O governo havia começado a espiar por cima do ombro das empresas de capital aberto. A formação desse tipo de empresa não era tão divertido quanto eu esperava que fosse. Apesar de ter aprendido muito, ganhado muito dinheiro para mim e para os investidores, melhorado minhas qualificações como empresário, aprendido como construir uma empresa de capital aberto e de ter gostado do processo de aprendizado, duvido que volte a constituir uma empresa desse tipo. Esse tipo de empresa é para outro tipo de empreendedor. Posso ganhar mais dinheiro e me divertir de verdade com as sociedades anônimas. Se estiver interessado em mais informações sobre os prós e os contras das companhias limitadas e empresas de capital aberto, recomendamos a leitura de Como Conseguir Dinheiro, de Michael Lester, da série O Guia do Pai Rico. Qualquer um pode ser empreendedor. Pai Rico queria que seu filho e eu entendêssemos que qualquer um pode ser empreendedor. Não há nada de especial nisso. E ele não queria que a ideia de ser empreendedor nos subisse à cabeça. Não queria que olhássemos ninguém de cima para baixo ou pensássemos que seríamos melhores do que as outras pessoas caso tivéssemos sucesso como empresários. Sendo assim, ele disse: qualquer um pode ser empreendedor. A babá que cuida de seu filho é uma empreendedora. E Henry Ford também era empreendedor. Qualquer pessoa que tem um pouco de iniciativa pode ser empreendedora. Não pensem, portanto, que estas são pessoas especiais ou melhores que todo mundo. A tarefa de vocês é decidir que tipo de empreendedores querem ser. Babás ou Henry Fords. Ambos oferecem produtos ou serviços valiosos. Ambos são importantes para os respectivos clientes. No entanto, atuam em diferentes campos e larguras de faixa do empreendedorismo. É como a diferença entre o futebol americano jogado nos terrenos baldios e o futebol jogado no ginásio, na faculdade e nas grandes equipes profissionais. A partir desse exemplo, entendi o que pai rico estava querendo enfatizar. Quando eu jogava futebol na universidade, nosso time teve oportunidade de praticar com alguns jogadores de um time profissional, o New York Jets. Foi uma experiência muito humilhante. Ficou imediatamente evidente para toda a nossa equipe de futebol universitário que, embora jogássemos o mesmo jogo que os profissionais, a partida estava sendo disputada em níveis completamente diferentes. Eu jogava como na posição de linebacker e tive a primeira surpresa, aliás muito rude, quando tentei deter um dos running back dos Jets que chegou até minha linha de defesa. Duvido que ele sequer tenha percebido que tentei detê-lo, porque ele praticamente passou por cima de mim. Tive a sensação de estar tentando parar um rinoceronte em pleno ataque. Ele nem sentiu o choque, mas eu na certa senti. O running back e eu tínhamos mais ou menos o mesmo peso e tamanho, mas, depois que tentei derrubá-lo, percebi que a diferença não era física e, sim, de personalidade. Ele tinha a alma, a garra e o talento natural para ser um grande jogador. A lição que aprendi, naquele dia, foi que embora jogássemos o mesmo jogo, não estávamos jogando no mesmo nível. E vale a mesma coisa em relação ao mundo dos negócios e ao jogo de empreendedorismo. Todos nós podemos ser empreendedores. Ser empresário não é o problema. A questão quando se projeta um negócio é: em que nível desse jogo eu quero jogar? Hoje, mais velho e mais sábio, não tenho a menor ilusão de vir a ser um grande empreendedor como Thomas Edison, Henry Ford, Steve Jobs ou Walt Disney. Contudo, posso aprender com eles e valer-me deles como mentores e modelos. A lição 1 do pai rico é a seguinte: um negócio bem-sucedido é criado antes mesmo de começar a existir. A tarefa mais importante do empreendedor é projetar o negócio antes mesmo que este exista, fincando os alicerces para o sucesso. O projeto do negócio. A maioria dos novos empreendedores fica entusiasmada com um produto novo ou uma oportunidade que aparentemente os deixará ricos. Infelizmente, muitos novatos se concentram no produto ou na oportunidade,
Em vez de investir seu tempo no projeto do negócio com base no produto ou na oportunidade, antes de você largar seu emprego, talvez seja uma boa ideia estudar a vida dos empresários e os diversos tipos de negócios que estes fundaram. Além disso, você talvez queira achar um mentor que tenha sido empresário. Frequentemente as pessoas pedem conselhos a pessoas que têm experiência como empregados e não como empreendedores. Apresentaremos mais adiante o triângulo DI, que sintetiza os componentes necessários para a constituição de qualquer negócio, independentemente de este ser grande ou pequeno, uma franquia ou uma empresa de um dono só, um negócio familiar ou uma sociedade anônima. Depois que a pessoa entender os diferentes componentes que constituem o negócio, será muito mais fácil projetá-lo e diferenciar aqueles adequados dos inadequados. Recomendamos que você mantenha seu emprego enquanto estiver estruturando o negócio em regime de tempo parcial. Não pelo salário e sim pela experiência. Isso significa que você estará ganhando uma coisa bem mais importante do que dinheiro: a experiência na vida real. Mesmo que seu negócio não chegue a dar lucro algum, você aprenderá não só sobre os negócios, como também aprenderá muito sobre si mesmo. Um bônus. Um dos motivos do sucesso da Tiristad Company foi o fato de esta ter sido fundada por 13 empreendedores que já eram bem-sucedidos: Sharon, Kim e eu mesmo. Cada um de nós contribuiu com suas próprias experiências e perspectivas. Sharon havia sido a dedicada estudante que só tirava 10. Depois de trabalhar como auditora independente, migrara para o mundo do empreendedorismo. Já havia fundado e expandido alguns negócios próprios antes de se juntar a mim e a Kim para fundar a Tiristad Company. Como presente para você, Sharon nos oferecerá seus pontos de vista pessoais e partilhará suas percepções e experiências relativas a cada lição deste livro. As percepções de Sharon. Lição 1. Um negócio bem-sucedido é criado antes mesmo de começar a existir. A rota que leva ao empreendedorismo é como uma jornada que corta a imensidão. Se quiser sobreviver e chegar a seu destino, você terá que se preparar antecipadamente. Antes de se enfiar no mato e acampar, você na certa se prepara cuidadosamente para ter certeza de estar levando tudo que será necessário para sobreviver. Você prevê os obstáculos e os riscos que provavelmente encontrará, analisa as previsões meteorológicas, certifica-se de estar levando as roupas e os equipamentos adequados e verifica se tem comida e água suficientes. A jornada pelo empreendedorismo exige o mesmo tipo de planejamento cuidadoso. Mas qual será a preparação necessária para que você fique na melhor das condições exigidas pelo sucesso? Você deve começar verificando se tem a mentalidade correta, certificando-se de que pensa como empreendedor e não como empregado. Em seguida, faz a lição de casa. Estuda o mercado, os clientes almejados e a concorrência. Identifica as habilidades necessárias para que o negócio tenha sucesso no mercado almejado e monta uma equipe de empreendedores solidários e consultores, os quais oferecerão as habilidades de que você precisa. Identifica alguma vantagem sobre a concorrência e as formas de se diferenciar dos concorrentes na mente dos seus clientes em potencial. Elabore um plano de negócios, mapeando a rota até o sucesso. Finque os alicerces legais adequados a seu negócio. O que queremos dizer com alicerces legais? Seguem-se alguns exemplos. Você escolhe uma forma de pessoa jurídica para o negócio que ofereça as menores obrigações e minimize os impostos. Obtém todas as licenças e autorizações necessárias, certificando-se de que sejam formalizados contratos claros e abrangentes, evitando, assim, futuros mal-entendidos. Providencie a proteção legal adequada, de forma que você possa preservar sua vantagem competitiva. Como afirma meu marido Michael Lester, você deve erigir uma fortaleza ao redor de sua propriedade intelectual, podendo, assim, combater os espoliadores e piratas que com certeza existem entre os seus concorrentes. Empreendedor versus empregado. Quais são as características de um empreendedor? Em que ele difere de alguém que tem a mentalidade de empregado? A disposição para correr riscos calculados é sem dúvida um dos fatores. Outro fator é a disposição para escapar da sabedoria convencional. Como Michael também gosta de afirmar,
O empreendedor acabará com a descrença e experimentará alguma coisa mesmo que todo mundo diga que esta é impossível. Do meu ponto de vista, entretanto, as características que melhor definem o verdadeiro empreendedor são a criatividade e a capacidade de realizar coisas que vão além de seus próprios recursos. Os empreendedores são mestres na solução de problemas, convertendo-os em valiosas propriedades intelectuais e, em seguida, alavancando-as em um negócio. São igualmente peritos na utilização do dinheiro e dos recursos de outras pessoas. O mantra do empreendedor é: vamos imaginar como isso pode ser feito. E é impossível ouvi-lo proferindo frases desanimadoras como não podemos fazê-lo ou não podemos nos dar a esse luxo. Começando, montar um negócio ou comprar um negócio. Mal sei dizer como é grande o número de pessoas que nos procura querendo montar seu próprio negócio. Na maioria das vezes, o diálogo evolui mais ou menos como se segue: Sharon, estou entusiasmadíssima com a ideia de montar meu próprio negócio. Ao que eu respondo: ótimo, Susan. Mas que tipo de negócio está interessada em montar? Sem hesitar, Susan responde: quero um negócio que proporcione uma boa geração de caixa e que possa ser dirigido por meus empregados, porque assim terei tempo livre para dedicar à minha família. Também não quero pagar muito por isso. A esta altura, já sei que Susan não é realmente uma empreendedora e talvez nunca seja. Na verdade, ela não entende os compromissos implícitos na constituição de um negócio de sucesso. Os comentários feitos por ela: não quero pagar muito por isso e quero um negócio que proporcione uma boa geração de caixa, revelam que ela quer, na verdade, comprar um negócio que já tenha sido posto em funcionamento por algum empresário de sucesso. O valor já foi criado por esse empresário e ele tem direito a ser remunerado pelo valor que criou. Susan terá que pagar por esse valor já existente. Sendo assim, a menos que saiba como fazer para levar esse negócio adiante, ou saiba como ingressar em um novo mercado, Susan quer mesmo é comprar um emprego e não criar um negócio. Existe enorme diferença entre ser um empreendedor que cria e constrói um negócio e comprar um negócio. No caso de Susan, é evidente que ela quer comprar e não criar um negócio. Não há nada de errado em se comprar um negócio. No entanto, é a criação que confere energia ao empreendedor. O verdadeiro objetivo do empreendedor é construir, a partir do zero, um negócio que seja bem-sucedido, que gere valor e que seja sustentável. É a parte da criação que oferece a alavancagem máxima e, às vezes, um retorno essencialmente infinito sobre o investimento. Quando você compra a criação de outras pessoas, são normalmente essas pessoas e não você que conseguem a alavancagem. É claro que isso não quer dizer que seja errado comprar um negócio que já existe, especialmente se você incluir talento adicional ou outra coisa capaz de levar o negócio ao nível seguinte, ou quando o negócio adquirido é apenas um dos elementos de um plano maior. A compra de uma franquia, por exemplo, não é a final do campeonato para o verdadeiro empreendedor. As franquias podem ser um excelente apoio e uma fonte de aprendizado para o empreendedor, mas normalmente oferecem poucas chances de empreendedorismo e iniciativas empresariais. Quando alguém, o franqueado, compra uma franquia, adquire apenas o direito de se valer da boa imagem e dos sistemas que já foram desenvolvidos em relação à empresa de outra pessoa, o franqueador, e, às vezes, o direito de participar de programas coletivos de marketing ou abastecimento. Uma das vantagens das franquias é que elas contam com credibilidade imediata, junto às instituições financeiras. Por exemplo, uma vez que os sistemas já foram testados e funcionaram comprovadamente para o franqueador. Como é evidente, o franqueado tem que se esforçar para que a franquia seja bem-sucedida. No entanto, a consistência das franquias é um dos fatores primordiais para que estas sejam empresas viáveis. Na verdade, o franqueador é legalmente obrigado a controlar a maneira como suas franquias trabalham, sob pena de perder valiosos direitos. Embora existam franqueadores que concordem em adotar sugestões apresentadas por seus franqueados, é sempre o franqueador que toma a decisão final. Isso tende a oferecer pouco espaço para a criatividade do franqueado e, ocasionalmente,
pode coibir seu espírito empreendedor. Do ponto de vista de um franqueador lidando com nossos franqueados há muitos anos, notei que existem 4 grandes questões e passei a me concentrar na relação entre estas durante o treinamento dos novos franqueados. 1. Palavras. Quais são as palavras que indicam como está indo nessa franquia? Como devo saudar meus clientes? Como devo atender ao cliente? Quais as palavras que regem o negócio e estabelecem sua cultura? As palavras usadas num negócio sempre contam uma história. 2. Números. Que números devo utilizar para testar as palavras que estou usando? Quanto tempo? Quantas sugestões de venda? Qual o custo? Posso medir os fluxos de entrada e saída do dinheiro. Os números medem a história da franquia. 3. Símbolos. Quais símbolos quero que representem o negócio perante o mundo? Palavras, números ou imagens podem ser símbolos, logotipos, uniformes, pessoas, qualquer coisa que alavanque quem é e o que faz sua franquia. Os símbolos alavancam a história de sua franquia. 4. Ação focada. É a força motriz de toda a história da franquia e do negócio. A atenção concentrada é o que impulsiona ou arruína qualquer negócio. O que estou fazendo? Não importa o que seja. Aquilo que você anda fazendo trabalhará contra ou a seu favor. Na expansão de sua franquia, inventei uma fórmula que utilizo em todos os negócios que projeto, para combinar o impacto dessas 4 questões. Palavras mais números, X símbolos. Foco. A moral da história é que o franqueado deve se concentrar nos sistemas de negócio implantados, incluindo as palavras que utiliza, o desempenho dos números e os símbolos que usa para o sucesso da franquia. Uma das grandes vantagens de se adquirir uma franquia é que o franqueador já definiu o caminho para o sucesso do sistema de negócio. Kelly Ritier Franchise Control Systems. Criar um negócio ou criar um emprego. Robert costuma comentar a respeito do empreendedor autônomo que constrói um pequeno negócio ao redor dele mesmo. Trata-se provavelmente de um empreendedor que tem um emprego e não um negócio. Pai Rico tem um método empírico para diferenciar um emprego de um negócio. Se você puder se afastar do negócio durante um ano e encontrá-lo mais sólido e maior quando voltar, você terá criado um grande negócio. Um negócio do quadrante D. Se isso não for possível, você terá criado um emprego ou um pequeno negócio do quadrante A. Muitos advogados e contadores, por exemplo, têm tanto sucesso que seus clientes só querem ser atendidos por eles. Quanto mais sucesso eles conseguem, menos tempo têm. Esses profissionais têm um emprego e não um negócio. Há diferença nítida entre as duas coisas. Isso não quer dizer que você não possa construir um negócio centralizado em sua experiência e criatividade. Mas você tem que encontrar uma forma de alavancar essa experiência e criatividade, criando sistemas que permitam que outras pessoas, seus empregados ou seus sócios, apliquem sua experiência e criatividade. Por que você quer montar um negócio? Desde o início deste livro sobre como ser empreendedor é importante entender sua motivação pessoal para querer constituir um negócio. Pergunte a si mesmo: 1. Por que quero ter meu próprio negócio? 2. Até que ponto quero ter meu próprio negócio? 3. Em que nível quero entrar no jogo? 4. Até onde estou disposto a me arriscar para participar do jogo? 5. Estou disposto a reservar um certo tempo para conhecer outros empreendedores de sucesso e os negócios que construíram? 6. Tenho medo de fracassar? 7. Conseguirei transformar esse medo do fracasso em uma força que me ajudará a levar o negócio adiante? 8. Consigo aprender a partir de meus erros? 9. Conseguirei montar uma equipe ou prefiro trabalhar sozinho? 10. Estou disposto a pagar o preço que tudo custará? 11. Estou disposto a esperar agora para ser recompensado mais tarde? 12. Estou disposto a adiar as recompensas financeiras até que o negócio se torne um sucesso? Ou preciso de um prolabore? Depois de responder a essas perguntas, caso mantenha a decisão de montar um negócio, responda as perguntas que se seguem. Quais foram seus maiores sucessos na vida?
Quais foram seus maiores fracassos? Quantas vezes você trabalhou de graça? Você trabalharia para essa empresa mesmo sem receber nada? Sua família e seus amigos apoiarão o esforço que você dedicará a esse empreendimento. Você está disposto a se informar sobre todas as áreas do triângulo DI, componentes essenciais de um negócio bem-sucedido, que serão comentadas e analisadas ao longo de todo este livro. Se depois de responder a todas essas perguntas você ainda estiver ansioso para se tornar um empreendedor, talvez você tenha exatamente o que é necessário para ser um empreendedor bem-sucedido. Parabéns por decidir partir em busca da liberdade. Aprenda a transformar o azar em sorte.